vamos falar hoje do método contraceptivo mais eficaz do mundo? E sim, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Implanon, mas antes disso, vamos dar uma recapitulada aqui no nosso rolê. Esse aqui é o nosso 5º episódio do quadro do nosso YouTube que chama Como Funciona. Então, basicamente, ele é uma extensão de um quadro que foi criado primeiro lá no meu Instagram, que tá salvo no destaque Métodos. E caso você não saiba, todas as minhas redes sociais vão estar aqui embaixo para vocês. Lá no meu Instagram, basicamente, esse quadro começou como uma forma de trazer um pouquinho mais de cada método para que vocês tenham essa autonomia e esse conhecimento maior sobre cada método que existe. E só lembrando vocês que nesse ponto que vocês já são íntimas minhas, vocês já sabem, mas não custa nada eu me reapresentar. Reapresentar existe? Enfim, meu nome é Maju Ferreira, eu sou médica e eu crio conteúdo já tem 4 anos sobre saúde feminina e sobre autoconhecimento, principalmente sobre contraceptivos. Atuo tanto aqui em Brasília nas consultas presenciais, tanto de forma online, e vocês podem saber tudo sobre as minhas consultas lá no destaque do meu Instagram que chama Consultas. Então vocês já entenderam que a minha vida inteira tá nos meus destaques, né? Então vambora. Esse aqui, essa minhoca aqui, lindíssima, maleável, de 4 centímetros, é o Implanon, que tá aqui pra provar que tamanho não é documento, entendeu? O Implanon é basicamente um implantezinho que ele é super maleável e ele fica embaixo da pele. Então ele é um implante subcutâneo. E o Implanon, ele é inserido com esse insertor aqui. É porque esse a gente já usou, esse aqui é um placebo, mas ele tem essa alavanquinha que começa daqui. E quando a gente insere no braço, a gente bota essa alavanca aqui pra baixo e insere ele dentro do braço. E a partir do momento que a gente insere, o Implanon ele tem uma duração de 3 anos com uma eficácia simplesmente de 99,95%. Ou seja, se você é uma pessoa que tem medo de engravidar e você tem medo de engravidar com o Implanon, você já começou errado, porque pensa o que na sua vida tem uma chance de 0,05% de acontecer. Eu brinco com as minhas pacientes que é mais fácil você ser atingida com um raio na cabeça num dia de sol do que você engravidar com o Implanon, e vocês só vão encontrar gente que engravidou com o Implanon naquele local sombrio chamado TikTok. E pra quem esteja curioso de como ele fica no braço, super dá pra gente ver ele aqui no braço, tá vendo a pontinha dele aqui? Tão lindo, mamãe, você pode pegar, pode tocar. E isso é uma das maiores vantagens. Então, primeiro de tudo, vamos conversar sobre como que o Implanon funciona. Então, primeiro de tudo, o Implanon, ele tem as mesmas funções que todos os métodos que a gente citou até agora: pílula, injeção, anel, adesivo. Então vamos ser redundantes de novo. Quais são as 3 funções de todos os métodos que a gente viu até agora? Primeiro, inibir a sua ovulação, ou seja, você não vai ter uma ovulação, você não tem período fértil usando o Implanon. Então a base da contracepção dele é justamente que você não tenha um ciclo menstrual. Você não tem de fato aquele ponto de você ovular, ter período fértil, e é justamente por isso que a gente não engravida usando. Segundo, engrossar o muco cervical. Para quê? Para que o espermatozoide tenha mais dificuldade de subir pela vagina até dentro da sua cavidade uterina. E terceiro, afinar o endométrio. E é por isso que é muito comum que esses métodos hormonais, eles ajudem na endometriose, na adenomiose, quem tem muita cólica, muito fluxo. Então o Implanon, ele é feito de um hormônio que chama etonogestrel. Ele é um hormônio que a gente chama de androgênico. O que isso significa? Ele é um hormônio que tende a um leve aumento da testosterona. Então isso tem a ver com alguns efeitos colaterais polêmicos que eu vou chegar daqui a pouquinho. Mas a principal vantagem hoje do Implanon é que, além dele ser um método de longa duração, ou seja, ele dura 3 anos, você não precisa de manutenção usando ele, você não precisa ficar se preocupando se ele tá ou não no lugar. Então a única coisa que você precisa de fato é tocar nele. O Implanon, ele precisa ser tocável, independente do seu estar mais embaixo que o meu, mais em cima que o meu, mais pra cá do que o meu, porque isso vai depender da sua anatomia do seu braço. Então a gente coloca embaixo do braço porque é um lugar padronizado e fica mais fácil pra gente diminuir erros de inserção. Mas não tem problema, por exemplo, será que uma moça que nasceu sem os 2 braços pode colocar Implanon? Pode, a gente pode achar algum outro lugar, porque ele só precisa estar dentro da pele para que ele funcione. Mas a gente padroniza nessa parte aqui do braço, existe uma forma da gente achar essa localização, a depender da sua anatomia, pra gente padronizar isso, e também porque é um local do seu corpo que você tem pouco acesso. Então não é igual ao seu ombro, que alguém bate, você esbarra, alguma coisa do tipo. E aí existem só 2 contraindicações absolutas pro uso de Implanon. Ou seja, só existem 2 tipos de pessoa que não podem usar Implanon de forma alguma: grávidas e quem já teve ou tem câncer de mama. Aqui a gente não tá falando de histórico familiar, a gente não tá falando de histórico, a gente tá falando de a própria pessoa ter tido
tido câncer de mama ou estar com câncer de mama nesse momento. Ou seja, é um método que tem pouquíssimas contraindicações, ele tem 2 contraindicações absolutas. Quem tem enxaqueca, quem amamenta, quem tem hipertensão, quem é fumante, toda essa galera pode usar. Então é um método que a gente tem pouquíssimas contraindicações, porém, essas pacientes precisam estar muito bem orientadas, porque senão a pessoa vai chiar no seu ouvido. E um dos motivos pelos quais vocês mais procuram é a eficácia. Então hoje, o método de longa duração que eu mais coloco em consultório disparado é o Implanon, porque justamente o meu público é um público que tem essa característica de ter muito medo de engravidar. Eu venho de um contexto onde eu falo muito sobre tocofobia. E, inclusive, falando sobre tocofobia, caso você seja uma mulher, uma menina que tem muito medo de engravidar, que realmente precisava, né, de relatos de outras pessoas, ou precisava desse lugar onde você consegue informações confiáveis sobre o assunto, ou consegue racionalizar para ter menos medo de engravidar, é só clicar no link que fica aqui na descrição do vídeo ou nesse comentário fixado aqui, tá bom? Voltando. Então, basicamente, uma das coisas pelas quais vocês mais procuram o Implanon, pelo menos dentro do meu público e com as minhas pacientes, é a eficácia. É uma eficácia bizarramente alta. Então, ele tem 0,05% de taxa de falha ao ano, ou seja, ele é o método mais eficaz do mercado. Ele é mais eficaz que a laqueadura, ele é mais eficaz que a vasectomia, ele é mais eficaz que o DIU, ele é mais eficaz que o preservativo, ele é mais eficaz que todo mundo, tá? Só não perde pra dar o furico, entendeu? Agora a gente vai chegar na parte polêmica. Efeitos colaterais. Eu acho que é uma das coisas que vocês mais se preocupam hoje, porque o número de informações difundidas sobre o Implanon, muitas vezes de forma sensacionalista, é absurda. É muito absurda, de verdade. Então, primeira coisa, gente, não é porque existem efeitos colaterais que ele vai acontecer com você. Eu, por exemplo, já contei a minha experiência aqui com o Implanon, porque que eu troquei o meu Dilmirena pelo Implanon. Se vocês quiserem ver, vai estar aqui no YouTube, é só vocês pesquisarem, acho que tá uns 3, 4 vídeos antes desse. E igual eu falei pra vocês, tô com o meu aqui no meu bracinho, e nesse vídeo eu já contei alguns efeitos colaterais que eu tive, por que eu decidi, né, trocar e tudo mais. Então, primeira coisa que vocês precisam saber, existem 2 principais efeitos colaterais que a galera mais reclama e que toda paciente, antes de inserir o Implanon, precisa saber. Piora da acne e sangramento bagunçado. Vamos falar primeiro sobre a piora da acne, porque é uma das coisas que a gente mais tem como resolver. Por que existe essa piora da acne? Gente, todo método que aumente a testosterona, ou seja, que seja mais androgênico, ao mesmo tempo em que ele não interfere tanto na libido, ele também pode piorar a sua acne. Por quê? Porque a testosterona vai lá na sua glândula sebácea e fala: oi, vamos aumentar essa produçãozinha de sebo aqui. A gente não tem um índice alto de aumento de acne com essas pacientes, mas a gente tem que saber que existem algumas que têm uma chance maior disso acontecer. Então, pacientes que já tenham propensão à acne, já fazem tratamento de acne, ou pacientes que estão saindo de um contexto de um método que melhora muito a acne para outro direto para o Implanon. Ou seja, a pessoa está usando um Yumi, um Selene, Diane, Repopil, até o anel vaginal, métodos com estrogênio no geral, e passa direto para o Implanon. Essas pessoas podem ter diretão um rebote, porque a testosterona vai subir, a testosterona livre vai subir de uma vez, e justamente por isso a pele às vezes enche, às vezes não enche de acne, mas eu já preparo essas pacientes para pelo menos um aumento de oleosidade na pele, para que vocês não fiquem desesperadas. A gente tem algumas medicações, inclusive não hormonais, que a gente pode usar caso essa paciente tenha acne, mas é um risco que você tem que saber que existe. Momento, experiência pessoal. Eu, por exemplo, tenho SOP, já tratei acne, já usei 9 meses de Roacutan, e até agora a acne super tranquila, super controlada, não tive aumento. Tem também a minha secretária, que eu chipei o bracinho dela, né? E ela antes usava o Selene, que é o anticoncepcional que melhora muito a pele. A gente descobriu que ela tem enxaqueca com aura e ela não podia usar estrogênio. E eu fui lá e coloquei um Implanon nela. Mesmo ela passando de um método extremamente anti-androgênico, ou seja, que melhora a acne direto pro Implanon, ela não teve nenhum efeito colateral. Por que eu tô falando isso? Porque na internet é muito comum que vocês vejam só coisas ruins que acontecem. Então, se você, inclusive, usa o Implanon e teve uma experiência legal, deixa aqui nos comentários, fala como que foi a sua experiência, como que foi o seu período de adaptação, o que você teve versus o que você deixou de ter, se foi mais difícil no começo, depois melhorou, enfim. É bom para que as pessoas tenham esse espaço de que nem tudo é tão ruim quanto parece na internet, no TikTok, entendeu? E agora o segundo efeito colateral mais comum, que é sangramento irregular.
Isso aqui, gente, assim, eu sempre falo para as minhas pacientes, se você não está disposta a ter nenhum sangramento irregular, se você não está disposta a lidar com nenhum tipo de escape, se você não está disposta a ter nenhum sangramento bagunçado em nenhum período do Implanon, não coloque Implanon. Então, o meu objetivo aqui não é fazer com que todo mundo use Implanon, todo mundo ache que é lindo, maravilhoso, porque não vai ser para todo mundo, assim como qualquer outro método. Então, o que acontece? O Implanon, ele é muito bom para diminuir o fluxo e diminuir cólica. Para isso, ele é excelente. Inclusive, ele é aprovado para o tratamento da endometriose e da adenomiose. Porém, apesar do fluxo total diminuir, às vezes a gente não sabe como que esse teu fluxo vai estar distribuído. Exemplo, digamos que antes você sangrava em uma semana, você sangrava ali num período menstrual, sei lá, 100 ml de sangue. E aí com o Implanon você vai sangrar 50 ml. Eu não sei se você vai sangrar 5 dias de 10 ml, eu não sei se você vai sangrar 10 dias de 5 ml, se você vai sangrar 25 e daqui 2 semanas mais 25, se você vai sangrar 5, 5, 5, 15, 15, 15, eu não tenho como saber exatamente como vai ser esse seu padrão de sangramento. Quando que a gente tem uma ideia de qual padrão que você vai manter? Depois dos 6 meses de Planon. Então, muita gente não tem a paciência nem de passar pelo período de adaptação. Então, se é uma paciente que fala, eu não tenho paciência, eu quero as coisas para ontem, eu realmente não quero efeito colateral nenhum, eu já falo, não bota, porque é um método que você precisa ter paciência na maioria das vezes. Ou seja, existem pessoas que não vão sangrar nada, existem pessoas que vão ter sangramento favorável, que é aquele sangramento que, eu tenho, mas não me incomoda. E existem pessoas que vão ter um padrão desfavorável mesmo depois desses 6 meses. Ou seja, se você não está disposta a sangrar absolutamente nada, minha filha, não vá achando que você vai ter as 1000 maravilhas igual, por exemplo, eu tive, porque eu não tive efeito colateral nenhum praticamente. Ou seja, isso tem que ficar claro para todas as pacientes que querem colocar, e eu falo isso independente da pessoa ir colocar comigo, com uma amiga minha, colocar lá no interior do Pará, precisa sair de consulta sabendo disso. Beleza, Maju, eu já sei que tem esses 2 efeitos colaterais, mas eu tô disposta a encarar, se precisar a gente usa medicação para isso, e eu realmente tô atrás de um método que seja o método mais eficaz do mundo, porque eu tenho muita insegurança e não quero engravidar de jeito nenhum. Beleza, você vai contatar alguém que coloque, e assim como todo método, vai ter gente que vai se adaptar, vai ter gente que não vai se adaptar. Se tiver alguma outra informação que você queria saber e não tá nesse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu te respondo, ou alguém que tenha tido experiências com o Implanon vai te responder. Quem tem o Implanon, botem a experiência de vocês nos comentários, isso ajuda muita gente, vocês acham que não, mas ajuda demais. E lembrando que se você é uma dessas que tem pavor de engravidar e quer um local seguro onde você possa adquirir informação, trocar ideia com as outras pessoas e ter essa interação com essa galera que já, melhorou dessa questão, é só clicar aqui no link que tá ou na descrição do vídeo ou no comentário fixado. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre DIUs hormonais, Dilmirena, Dilcailina. Então eu vejo vocês no próximo vídeo.